Porque eu tive um psicoterapeuta em que, na 10ª sessão, era uma senhora, em que eu disse para ela, se a senhora não me mencionar alguma prática alternativa, aí eu quero praticar, eu sou da prática. Se você não me indicar, vai acontecer que eu não vou voltar mais aqui. Porque eu não vou ficar falando aqui, continuar falando as mesmíssimas coisas. Isso não está batendo, não está rolando. E daí ela foi e tirou alguma coisinha de dentro de uma caixinha que ela teve lá. Eu não sei o porquê que ela estava com aquilo guardado. E ela disse assim: eu quero que você tome muito sol, muita luz solar. E eu não fazia noção de que isso pudesse me fazer algum bem. Mas tudo bem, eu vou fazer isso. Mas eu gostaria também que você me indicasse um livro para que eu pudesse ler. E daí ela me emprestou um livro dela. E aí eu fui embora para casa. E aí no outro dia, eu estava no período de verão, então eu resolvi fazer o teste, então, vamos colocar em prática. E daí eu amanhecia, tinha períodos que eu amanhecia meio-dia, eu me despertava meio-dia, 1 hora da tarde, que eu levantava da cama. Não me despertava, não, eu ficava ali na cama, ali, não aguentando, uma situação deplorável, com péssimos pensamentos, regurgindo um monte de coisas, e aí, 13 horas, eu levantava. E aí, nesse dia, eu levantei, mais ou menos meio-dia e meio, em pleno verão, um sol muito quente. Eu levantei muito cansado, me lembro exatamente como foi. Eu vesti a minha roupa, calcei tênis, e fui para um bairro vizinho fazer minha caminhada, literalmente me arrastando. Você não Literalmente, estava com vontade de ir. de forma alguma, absolutamente, de forma alguma. Mas eu tenho que ir, porque senão eu vou morrer dessa forma. Mas antes desse episódio, no aniversário do meu filho, ele ainda muito novinho, eu não queria cantar os parabéns, eu não queria participar do aniversário dele. E daí, naquele dia, eu falei com Deus assim, meu Deus, vamos fazer o seguinte, quero combinar um negócio com o Senhor. Ou o Senhor me ajuda, ou o Senhor me extermina logo da face da terra. Resolve essa situação para mim. Ou a vida, ou a morte. Detento, não. Eu não aceito mais isso. Eu não quero, eu não posso mais com isso. E foi essa conversa que eu tive com ele. Porque eu não estou tendo condições de bater palmas para o aniversário do meu filho. E daí eu fui bati palmas para o meu filho, para o aniversário dele, uma situação muito difícil, muito abatido, muito mal. E daí fui, fui dormir. Na época eu tinha terminado de construir uma pequena casa, um investimento. Aí eu tinha terminado de construir uma pequena casa. Depois de terminar de construir essa pequena casa, eu me afundei no quartinho escuro que eu tinha na minha casa. Foi aí que eu fiz esse pedido. Eu não vou, a Deus, porque eu não vou conseguir levantar daqui para bater palmas para o meu filho. Aí eu tentei fazer esse acordo com ele, e daí eu cantei os parabéns, voltei para aquele quartinho, porque eu queria aquele quartinho escuro, pequenininho, da casa, aquele depósito, coloquei um colchão ali e fui dormir. Dormi assim, né? Entre aspas. Na madrugada, eu ouvi algo assim lá dentro, na minha mente. Não sei se você já ouviu alguém falando isso. Eu ouvi a seguinte frase, de que jamais eu vou me esquecer dessa frase na minha vida. Jamais. Experimente a partir de agora. Eu ouvi nitidamente essa voz, a ponto de me assustar com ela. E aí, mas ainda assim, demorou um tempo, né? Quando foi
por volta de 12:30, que eu fui levantar. Aí eu falei, agora, vou botar em prática. E aí fui fazer minha caminhada. E aí caminhei por aproximadamente 30 minutos, voltei muito suado, muito cansado, totalmente exaurido, muito, mas muito cansado. Entrei num chuveiro gelado mesmo, frio mesmo, e daí eu senti uma pontinha de satisfação em que eu A não... esperança no fim do túnel. Sim, eu não havia sentido isso há tantos e tantos anos atrás, mais de 2 décadas, 2 longas décadas, uma coisa tão simples, um remédio tão simples, mas tão poderoso. Eu senti aquela pontinha de satisfação. E daí eu falei, caramba, que coisa, amanhã eu vou voltar. Amanhã eu vou voltar. E aí, quando deu no outro dia, quando foi meio-dia novamente, outra caminhada, e na mesma situação, outra caminhada, e daí outra ducha, e mais uma pontinha de satisfação. Mas desse tamanhozinho. Mas eu estava me agarrando ao que viesse pela minha frente, eu estava me segurando, né? E eu me agarrei literalmente àquilo. E aí passou uma semana inteira. E daí eu fui para o psicoterapeuta, li um pouco do livro, e daí eu fui conversar com ela e tudo, e ela me perguntou, o que você achou? E aí eu fiquei revoltado, eu fiquei chateado, muito revoltado. Daí eu falei com ela, eu estou com um médico mais de 20 anos que ele me passa, e você tem segredo, eu tenho certeza que você tem um monte de segredo guardado aí. Porque você é cristão, você lê muito, você tem muito conhecimento, não é possível que você tenha um monte de coisas aí guardado. E eu fiquei chateado. E aí eu falei com ela, não volto mais aqui de forma alguma. Eu não vou ficar me humilhando, implorando por esses segredos. Eu vou descobrir esses segredos sozinho. Me despedi dela, agradeci e fui embora para casa. Eu me lembro um dia que você me disse no curso de vocês, em que você falou assim, gente, não precisa de ficar só ouvindo o que a gente fala. Vocês têm que ler, vocês têm que estudar também. Eu não me esqueço disso, uma fala que você teve uma época no curso que vocês oferecem. Eu fui embora estudar. Aí eu fui embora estudar, catei livros e fui estudar acerca do assunto. Continuei caminhando e, e fui tendo mais respostas, e a coisa foi tomando uma proporção maior. Foi tomando uma proporção maior. Os E hormônios foram sendo regulados. foram sendo regulados.